2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 ao 9. Segundo Timóteo 3, dos versos 1 ao 9. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo toda forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, nós estamos diante aqui dessa epístola, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ela foi escrita ali, o autor é Paulo, né? Ela foi escrita ali entre 64 a 68 depois de Cristo, e é uma epístola que ela faz parte daquela série conhecida como Cartas Pastorais. Tá? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tá? Então ela faz parte dessa série. E muito provavelmente essa foi a última carta, cronologicamente, que o apóstolo Paulo escreveu. Tá? Mais lá na frente, um pouco no capítulo 4, ele vai dar indícios de que o seu fim está próximo. Lá no capítulo 4, ele vai citar aquele famoso versículo que nós conhecemos, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, é bem provável que o apóstolo Paulo, essa tenha sido a última epístola que o apóstolo Paulo escreveu, cronologicamente falando, né? O propósito da carta aqui era fazer com que Timóteo fosse visitar o apóstolo Paulo ainda antes do seu martírio. Ele fala: procura vir ter comigo depressa, né? Então, ele escreve a Timóteo e pede para que Timóteo vá, né, ter um encontro com ele antes da sua morte, antes do seu martírio. E o objetivo também é encorajar Timóteo no seu ministério. Timóteo era um pastor jovem, tímido e muito doente. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta encorajando o Timóteo para que ele, de fato, permaneça inabalável na sua fé, e também alerta contra a questão dos falsos mestres, tá? Os falsos profetas que entravam ali sorrateiramente para querer desviar a fé das pessoas. Vamos para as verdades fundamentais dessa epístola. São 4, né, as verdades fundamentais dessa epístola. A primeira é que os falsos mestres sempre perturbarão a igreja. Então, a gente vê que isso não é novo, né? Naquela época, desde aquela época, já havia falsos mestres, falsos profetas que entravam ali na congregação para querer ensinar heresias e perverter a fé dos irmãos. A segunda verdade fundamental é que os líderes da igreja precisam ser corajosos em sua luta contra os falsos mestres. Os líderes precisam ter veemência, precisam ter pulso firme, pulso forte com hereges que entram nas igrejas para querer desviar a fé dos irmãos. Eles precisam ter coragem, eles não podem ser covardes, eles não podem recuar, mas eles precisam de fato lutar, né, para que a igreja permaneça de fato na sã doutrina. A terceira verdade fundamental é que a liderança da igreja precisa estar baseada nas Escrituras. Um pastor bíblico, um pastor fiel, né? A igreja precisa, de fato. É por isso que ele vai dizer: procura apresentar-te bem, Timóteo, né? Como obreiro do que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
né? O pastor ele tem que ser, de fato, um pastor bíblico. Quarta e última verdade fundamental é que Deus manterá os crentes verdadeiros em segurança, mas os outros da igreja, os falsos crentes, serão julgados. Tá? Então, nada ficará impune aos olhos de Deus. Paulo ele quer mostrar isso, de fato, nessa epístola para o jovem pastor Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso. Então, passando para o texto, ele vai dizer, ele começa no verso 1 do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Então, ele vai dizer, olha, Timóteo, fica alerta, né? Fica alerta, presta atenção que nos últimos dias, então a gente precisa entender o que significa esses últimos dias. Ora, meus irmãos, esses últimos dias nada mais é do que um intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tá? Isso é unânime, e muitos teólogos pensam dessa forma. Alguns dizem que, mais precisamente, esses últimos dias ele foi inaugurado no ministério de Cristo, né, e vai finalizar naquele grande dia da sua volta. Então, esses últimos dias nada mais é do que esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E nós já estamos vivendo esses últimos dias. Nós já estamos vivendo. É um período entre a sua primeira e segunda vinda. Então, nós já estamos vivendo esses últimos dias, e ele diz que nesses últimos dias virão tempos difíceis. Nós precisamos aprender também o que significa no original esses tempos difíceis. É um termo grego que o apóstolo Paulo ele vai usar, que é um termo que tem o mesmo sentido, o mesmo significado lá de Mateus capítulo 8, quando o evangelista Mateus ele vai descrever aqueles endemoniados de Gadara. Né? Lá em Mateus, quando ele vai falar, ele fala que os endemoniados de Gadara, eles estavam furiosos. Então, essa palavra furiosos é a mesma, é o mesmo sentido, o mesmo significado no original, que esse tempos difíceis. Ou seja, meus irmãos, nos últimos dias virão tempos furiosos. Tempos como nunca houve antes. No grego clássico, essa palavra significa mar violento. Então, vai ser algo destruidor, arrasador. Eu vi uma pregação hoje de um pastor que ele, nesse mesmo texto, é um pastor que não é conhecido, é um pastor presbiteriano também. E ele diz assim, que no grego clássico, esse tempos difíceis significa mar violento, então tem a ver com a questão da natureza mesmo, né? Então, quando está vindo aquela tempestade, em Natal tem chovido muito ultimamente, então, quando vem aquela tempestade, o tempo fecha, né? As nuvens começam a escurecer, e o tempo começa a ficar assim, a gente olha e fica, lá vem uma tempestade daquelas. Então, é o mesmo sentido, é o mesmo significado. Essa palavra tempos difíceis quer dizer que o tempo vai fechar, a coisa vai ficar preta. Né? E então, o apóstolo Paulo, ele escreve e fala isso para que Timóteo, de fato, ele fique alerta com relação a esses tempos difíceis. Tá? E aqui, no capítulo, dos versos 2 ao 4, ele vai dizer assim que, pois os homens, nesses últimos dias, os homens serão, aí ele vai listar aqui uma série de pecados, né? Uma série de pecados referentes à conduta moral, e que nos últimos dias a situação vai ficar complicada, vai ficar preta, o mar vai ficar violento, a situação vai ficar furiosa por conta desses pecados, né? Por conta dos homens que praticarão esses pecados. E isso, acredito eu, que não só fora, mas também dentro da igreja. O contexto aqui também se refere dentro da igreja. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai fazer uma classificação muito interessante com relação a esses pecados. O que ele vai fazer? Ele vai pegar alguns pecados e vai atribuir a um grupo específico. Ele vai pegar e vai listar esses pecados e vai atribuir a grupos específicos. Por exemplo, em primeiro lugar, ele vai listar pecados que estão relacionados a nós mesmos. Tá? Então, em primeiro lugar,
são pecados, ele vai falar de pecados, mais precisamente 4 pecados aqui, que estão relacionados a nós, seres humanos, nós mesmos, com relação à nossa conduta, à nossa moralidade. Tá? Então, em primeiro lugar, a conduta moral é em relação a nós mesmos, ou seja, ele lista aqui 4 pecados, atribuindo a nós mesmos. Tá? E esses pecados são que os homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, não terão domínio de si. Então, esses são pecados que estão relacionados a nós mesmos. Tá? E nos últimos dias, virão tempos difíceis e as coisas irão se agravar ainda mais por conta desses pecados que serão praticados, que estarão presentes, infelizmente, na vida, no mundo e também na igreja. Então, os homens, nos últimos tempos, serão egoístas. Primeiro pecado que está relacionado a nós mesmos, que essa palavra no original quer dizer amantes de si mesmos, narcisistas. Né? Narciso é aquele personagem da mitologia grega que se apaixona pela sua própria imagem. E não é difícil, né, irmão? A gente vê, nós reconhecemos pessoas egoístas hoje em dia. Tem muitas pessoas egoístas, amante de si mesmo, só pensa em si, não está nem aí para o próximo, né? Quer que o próximo se quebre realmente, porque o que importa é o bem-estar dessa pessoa. Então, ela é uma pessoa egoísta, ela é amante de si mesma. Ela tem uma admiração, uma paixão exacerbada por si mesmo. E os outros, né, ele não tá nem aí. Então, primeiro pecado, egoísta. Os homens serão egoístas. O segundo pecado, relacionado a nós mesmos, os homens serão jactanciosos. O que quer dizer isso no original? Gabolas. Segundo a visão do reverendo Hernando Dias Lopes, quer dizer uma pessoa que se gaba demais. Tocam trombetas proclamando virtudes que não têm. Acho que nós vimos já muito isso, né? Tanto no trabalho, até mesmo na igreja, pessoas que querem ser demais, querem ser o que não são. Né? Se eu sair do grupo de louvor, o grupo de louvor acaba. Não acaba nada, rapaz. Né? Se eu sair na frente do departamento infantil, o departamento infantil acaba. Não acaba nada. Quem capacita, quem levanta os seus obreiros é o próprio Deus. Ele quem capacita. Não vai acabar coisa nenhuma. Tá? Então, esses homens jactanciosos, gabolas, é o que geralmente eles fazem. Eles se gabam, querem ser uma coisa que não são. Querem mostrar algo para as pessoas que, de fato, ele não é. Se gaba muito, quer ser muita coisa, arrogante, e a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus mantém os arrogantes de longe, e no seu devido tempo, a Escritura diz que ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Isso é o que acontece com os jactanciosos, com os homens arrogantes, que não escutam ninguém, não ouvem ninguém. As pessoas chegam para falar, para exortar, para trazer uma disciplina, uma correção em amor, mas não. Todo mundo na igreja está errado, menos ele. Então, infelizmente, a gente vê muito isso. Né? Os homens serão arrogantes. Tá? Arrogantes quer dizer soberbos. Aquele que se demonstra por sobre os demais. Tem uma certa relação, né, com o jactancioso que eu falei anteriormente. Então, homens extremamente soberbos, arrogantes, que querem ser melhor do que os outros, que querem se sobressair sobre os outros. Não aceita a opinião de ninguém porque só a dele é que está certa. Ele acha que a obra só vai crescer se ele estiver lá na frente da obra. Porque se ele sair, no dia que ele sair, a obra acaba. Não acaba nada. O apóstolo Paulo falou, eu plantei e Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Então a obra é de Deus, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem chama os seus obreiros, é Ele quem capacita. Deus não quer gente arrogante no meio da sua igreja. Ele não quer gente soberba, gente jactanciosa que se gaba demais. O último pecado, referente a nós mesmos, não terão domínio de si. Sem domínio,
sem domínio próprio, escravos, dominados por suas paixões, desejos e vícios. Então, os homens, nos últimos tempos, eles não terão domínio de si. Eles não vão conseguir se controlar, eles não vão pôr em prática o fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, né? E vão seguir segundo as suas paixões. Então, essa, em primeiro lugar, foi a conduta moral em relação a nós mesmos, tá? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo aqui também nesses pecados. O nosso coração, ele tem essa tendência arrogante, soberba, de querer ser melhor do que os outros. Nós precisamos estar atentos, estar orando, ouvindo as pessoas que chegam para nos exortar, para trazer uma palavra de correção, porque senão a gente vai acabar se enquadrando também nesses pecados aqui. Então, em primeiro lugar, conduta moral em relação a nós mesmos. Foi listado aqui 4 pecados. Em segundo lugar, a conduta moral em relação ao nosso próximo. Tá? São pecados que ferem e atingem o nosso próximo, que a gente faz, que a gente pratica, mas que acaba atingindo o nosso próximo. E aqui o reverendo Hernando Dias Lopes, ele cita 6 pecados. Quais são esses 6? Implacáveis, os homens serão implacáveis, caluniadores, cruéis, traidores, atrevidos, inimigos do bem. Pecados relacionados ao próximo. Os homens serão implacáveis. O que quer dizer isso? Sem trégua, sem perdão, irreconciliáveis. Como a gente vê isso na igreja, né? Gente, pessoas cruéis, que não querem liberar perdão para ninguém, que não querem se reconciliar com ninguém. As pessoas chegam para ela para pedir perdão, para querer desfazer aquele mal-entendido, e a pessoa não quer. Ela é implacável. Ela não quer reconciliação, ela não quer amizade, ela não quer comunhão com ninguém. Se a igreja, a própria igreja, ela tem que viver em comunhão para ter a bênção do Senhor no meio dela, aí nós encontramos várias pessoas, tanto fora como até dentro da igreja mesmo, implacáveis, que não querem a paz, não querem comunhão com os irmãos. Nós somos rápidos em pedir perdão, né? Quando a gente erra, quando a gente se sente mal, a gente vai até o nosso irmão e pede perdão, e a gente quer que ele perdoe a gente. Mas quando é com a gente, aí a coisa aperta. Quando as pessoas chegam para pedir perdão para a gente não quer perdoar muitas das vezes. O nosso coração, ele é de pedra, ele é duro, ele não amolece, não quer liberar perdão. E essa questão da falta de perdão, ela é muito séria e muito grave, irmãos. Porque essa questão de não liberar perdão, você ficar guardando mágoa, remoendo isso durante anos, isso pode virar uma doença psicossomática. O que é isso? É uma doença espiritual, uma doença na alma que acaba refletindo no seu físico. Por exemplo, um câncer. Uma pessoa guarda mágoa durante muitos anos, aquilo ali vai acabar resultando num câncer. Vai nesses hospitais aí, pessoas com câncer, em estado terminal, muito disso aí é falta de perdão. Essas pessoas foram implacáveis em vida, não quiseram perdoar, não quiseram se reconciliar, muitas vezes com seus familiares. Então, condutas morais relacionadas ao nosso próximo, os homens serão implacáveis. Outro pecado, os homens serão caluniadores. O que significa isso? Espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar um contra o outro. A palavra diabo, ela quer dizer isso, diabolos, né? Jogar um contra o outro. Esse é o papel do diabo e dos seus agentes. Caluniar, inventar mentiras, jogar um contra o outro. Então, esse pecado relacionado ao próximo.
caluniadores. A pessoa parece que se alegra quando ela vê uma contenda, uma briga na igreja. Uma briga, uma discordância entre os irmãos. Ela vai lá e quer colocar mais lenha ainda na fogueira. É uma pessoa que não se contenta em ver a paz entre as pessoas, mas ela quer inventar mentira, inventar calúnia, para ver o circo pegando fogo, como dizem. Terceiro pecado, conduta moral relacionada ao próximo. Os homens serão cruéis. O que significa isso no original? Fera selvagem. Não tem sensibilidade, suas palavras machucam. Não tem mais sensibilidade nenhuma, não tem mais amor ao próximo, ao seu irmão nenhum. É uma fera selvagem. Às vezes eu vejo no mundo animal, né, que tem na internet, tem aqueles animais, a hiena, aquele animal extremamente carniceiro, né? Vocês já viram quando ela pega uma presa, né? Ela não tem piedade, ela não tem dó. Ela estraçalha até a morte. Então, terão pessoas no nosso meio, feras selvagens. Machucam, não pensam antes de falar algo. Fala palavras duras que machucam. Não está nem aí se a pessoa vai se machucar, se a pessoa vai se sensibilizar. Não está nem aí se a pessoa vai sair daqui e vai se jogar lá de cima de uma ponte. Porque ela não tem sensibilidade, ela não ama, ela não mede mais as palavras, ela é cruel. Ela machuca as pessoas com suas palavras. Outro pecado relacionado ao próximo, os homens serão traidores. Delator, em que não se pode confiar. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Um exemplo desse que nós vemos na Escritura é Judas. Judas, que traiu o Senhor. Andou com o Senhor, era tesoureiro, participou do colégio apostólico, mas traiu o Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11, ele vai dizer: eu passei perigo entre falsos irmãos. Tem falsos irmãos no nosso meio. E eu e você precisamos estar bastante atentos com relação a isso. Veja bem com quem você compartilha os seus sonhos, seus segredos. Preste bem atenção, para que lá na frente você não possa levar uma rasteira. Quem você leva para a sua casa, você deve analisar bem esse tipo de situação. Lá em Salmos tem uma profecia já acerca do que aconteceria com Judas, né? O salmista ele vai dizer: até o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. É uma realidade dura e triste. Há falsos irmãos no nosso meio. Nós precisamos prestar bastante atenção, discernimento, sabedoria, para que lá na frente a gente não possa ser prejudicado por conta disso. Quando eu era novo convertido, eu entrei para a igreja, o Senhor me salvou. Eu achei que na igreja não tinha fofoca. Eu achei que não tinha irmão salafrário que enganava os outros. Achei que não tinha. Oh, inocência da minha parte. Depois que eu vim descobrir e ver. Mas a igreja perfeita, ela não é aqui, irmãos. A igreja perfeita é só no céu. Onde Cristo voltará para buscar a sua igreja, e os crentes fiéis, os crentes que fazem parte da igreja invisível, estará com Ele eternamente, louvando e adorando o seu santo nome. Outro pecado relacionado ao próximo, atrevidos. Uma pessoa levada pela paixão, incapaz de pensar, age por impulso. A paixão, a Escritura, é interessante que ela vai mostrar a paixão como um sentimento que não é muito positivo, não. A gente tem que... Paulo vai dizer, foge das paixões da mocidade. Levado pela paixão. Então, a paixão ela é algo que realmente, muitas das vezes,
é violento, faz a pessoa agir sem pensar. Atrevidos. O último pecado relacionado ao próximo, inimigos do bem. Aquele que não gosta de boas amizades. Tem gente que não gosta, não vai querer ter amizade com você, porque senão vai atrapalhar todo o esquema dele. Ele não quer ter boas amizades, ele não quer ter crentes fiéis perto dele. Ele é inimigo do bem. Ele vai te chamar para fazer o mal, você vai dizer que não, porque isso não pode, porque a Bíblia proíbe, e ele vai ficar com raiva de você, porque ele é um inimigo do bem. Ele não quer o bem, ele não quer fazer o bem, ele quer o mal. Ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver contenda, divisão. Em terceiro lugar, conduta moral em relação a Deus. Tá? Primeiro, conduta moral em relação a nós mesmos. Segundo, conduta moral em relação ao nosso próximo. E terceiro lugar, conduta moral em relação a Deus. São 4 pecados que é listado aqui. Blasfemadores, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Blasfemadores, insulto a Deus e aos homens, zombam de Deus. Então, o blasfemador, ele zomba de Deus. Ele não tem absolutamente nenhum temor, ele perdeu completamente o temor. Um exemplo disso que nós temos no Antigo Testamento são os filhos de Eli, que já estavam até chegando ao ponto de se deitar com mulheres que serviam à porta ali da tenda da congregação. Homens completamente profanos, que perderam completamente o temor a Deus, zombam de Deus, insultam a Deus, ofendem a Deus. Os homens serão ingratos, sem gratidão, negam em reconhecer a sua dívida com Deus. Eu não sei como é que tem gente que consegue ver um prato de comida bem servido na sua frente e não agradecer a Deus por aquele prato de comida que foi servido ali. Não ora, não agradece. Quando ele abre a sua geladeira e vem ali um iogurte, né? Pessoas que não reconhecem a sua dívida com Deus, não reconhecem que Deus é soberano e que se Ele não quiser, Ele não tem nem água na tua geladeira. Então os homens serão ingratos, eles não reconhecerão o que Deus faz por eles. Eu me lembrei agora, o reverendo Ronaldo Vasconcelos, ele esteve aqui uma vez pregando, e tem aqueles homens, né, que batem no peito e dizem, eu que pago a conta aqui nessa casa, eu trabalho e pago as contas, faço rancho aqui nessa casa, querendo muitas das vezes humilhar a sua esposa. E aí o reverendo Ronaldo Vasconcelos falou, miserável, um camarada que faz um negócio desse é miserável, porque se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, ele não levantava nem de manhã para ir trabalhar. Ingratidão, não reconhece que aquele prato de comida ali foi Deus que colocou ali na mesa dele. E ele não reconhece. Os homens serão irreverentes, indecentes, vivem abertamente no pecado sem pudor. Já perdeu completamente o pudor. Vive na prática do pecado. Já tem uma dormência espiritual, já não sente mais nada. Peca como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Adoram a si mesmas e não a Deus. Eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A Escritura mesmo vai dizer, aquele que se torna amigo do mundo, institui-se inimigo de Deus. Não tem, na mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. A doce e a amarga.
Não pode. A pessoa não pode querer viver uma vida no mundo, um pé no crente Raimundo, como dizem, um pé no mundo e outro na igreja. Isso não existe, para Deus não tem meio termo, ou você é ou você não é. Não existe crente em cima do muro. Eu fico às vezes olhando, imaginando, eu vejo algumas coisas na internet, pessoas que são famosas, aí viram evangélicas, mas continuam lá, cantando suas músicas mundanas, sensuais, rebolando. Não houve mudança alguma. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Em quarto lugar, conduta moral em relação à família. É algo que atinge também, se nós não prestarmos atenção, atinge também os nossos familiares. Aqui ele lista 2 pecados: desobediente aos pais e desafeiçoados. Eu não preciso nem entrar muito em detalhes aqui. A gente vê que hoje, a geração de hoje, para você encontrar um jovem, um adolescente, até mesmo um adulto que completou seus 18 anos, alguém que obedeça aos pais. Alguém que seja obediente aos pais. Hoje em dia tem filho que bate no pai, bate na mãe. Isso é muito sério, irmãos. No Antigo Testamento, o filho que desobedecia os pais, ele morria. É o primeiro mandamento com promessa. Tem um resultado maravilhoso. A obediência aos pais, ela prolonga os seus dias aqui nessa terra. Faz você viver muito e bem. Mas nesses últimos dias, as coisas irão se agravar tanto, já tem se agravado, na verdade. Esses tempos difíceis, eu até arrisco a dizer que nós estamos já entrando neles. Porque o que está acontecendo, o que a gente vê nos noticiários ao redor do mundo, não tem sido fácil, não tem sido brincadeira. Desobediente aos pais é o maior sinal de decadência das pessoas. O maior sinal da decadência da raça humana é quando deixam de obedecer aos seus pais. Deixam de levar em consideração os conselhos dos pais, conselho do pai, da mãe. Provérbios, o livro de Provérbios vai exortar muito quanto a isso. Ouve o ensino de teu pai, ouve o ensino de tua mãe. Mas o mundo vai piorar, está piorando de uma tal forma, que hoje em dia tem filho até que mata o pai, filho que mata a mãe. E não mostra nenhum tipo de arrependimento. Fez por fazer. Desobediente aos pais e desafeiçoados, sem amor familiar. Desafeiçoados, não tem mais amor pela família, já abandonou, rejeitou, esqueceu a família. Já faz anos que não fala com o pai, com a mãe, com o tio, com os avós, porque simplesmente rejeitaram, abandonaram os seus familiares. São pessoas desafeiçoadas. Em quinto e último lugar, a conduta moral em relação ao dinheiro. Os homens serão avarentos. Essa palavra no original, avarento, significa literalmente amantes da prata. O dinheiro é o seu Deus. Ele acha que ele pode tudo por causa do dinheiro dele. Eles acham que eles podem comprar o amor das pessoas, a salvação. Eles acham que eles podem todas as coisas porque a conta bancária deles está cheia de dinheiro. Idólatras, avarentos. Isso tem acontecido até com muitos cristãos, muitos crentes. Deixaram Deus em segundo plano e o dinheiro passou a ser o Deus deles. Bem, encerrando aqui a lista de pecados que foi mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, ele continua aqui no verso 5,
e vai dizer assim, ó, no verso 5, tendo toda forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ele vai dizer, olha, Timóteo, todas essas pessoas aí, que praticam esses pecados, que estão indo de mal a pior para o fundo do poço, não te engana, eles têm toda uma forma de piedade. Ou seja, na frente das pessoas é um crente daqueles fiel. Trazem a aparência de uma natureza temente a Deus. Trazem a aparência de uma pessoa temente a Deus, mas não são. Só tem uma forma de piedade só, mas não são piedosos coisa nenhuma. O profeta Isaías, na época dele, já denunciou isso. Lá no capítulo 1, verso 14 ao 17. Isaías capítulo 1, verso 14 e 17, aqui ele vai condenar o culto hipócrita. As pessoas que adoravam a Deus tinham uma forma de piedade, mas as suas mãos estavam cheias de sangue. Olha só o que ele vai dizer, capítulo 1, verso 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Que o profeta Isaías, ele traz a exortação, mas ao mesmo tempo ele chama para o arrependimento. Ele não larga só a peia, né? Não dá só a lapada, ele traz, ele chama. Vocês precisam parar de fazer isso. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então aqui o profeta já naquela época, o profeta Isaías, ele já condenava a questão da hipocrisia, as pessoas que tinham uma forma de piedade. O Senhor Jesus condenou a forma de piedade também, a aparência de piedade dos fariseus. Os fariseus, eles tinham as vestes deles próprias, as vestes talares, como dizem, né? Aquele roupão que eles tinham. Eles tinham as vestes dele, a roupa deles, eles faziam longas orações, a Bíblia vai dizer. Eles conheciam o Pentateuco, né, de ponta a ponta. Eles faziam orações em público para serem vistos. Aí as pessoas da sinagoga, as pessoas da rua olhavam eles e diziam, que homem piedoso. Que homens espirituais. Mas na verdade não era nada disso. O Senhor Jesus chegou para eles e falou, vocês são como sepulcros caiados. É um sepulcro caiado é um sepulcro que é todo adornado por fora, todo bonito, mas por fora está podre, cheio de ossos podres, está tudo morto. Então o Senhor Jesus condenou a forma de piedade também dos fariseus. E Paulo aqui, vale ressaltar algo, ele não está dizendo para o apóstolo Paulo, Paulo não está dizendo para Timóteo se afastar de todos os pecadores, tá? Porque ele fala assim, ó, negando entretanto o poder, foge também destes. Ele não está pedindo para Timóteo fugir, se afastar de todos os pecadores, até mesmo porque se ele fosse fazer isso, ele tinha que sair do mundo. Ele tinha que ser arrebatado, sair daqui completamente. E outra coisa, como é que ele iria evangelizar, falar do evangelho de Cristo para os pecadores? Quando o apóstolo Paulo ele fala, foge também destes, ele quer dizer que ele deveria fugir daqueles que se dizem crentes e não são.
foge destes. Não é companhia para você. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você vê na igreja um crente que apronta muito, que não se converteu, não mostra absolutamente nenhuma evidência de que nasceu de novo, foge desse. A Escritura ela é clara. Foge, ora por ele, para que Deus converta. Mas você precisa estar distante desse tipo de pessoa. No verso 6 ele vai dizer: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregada de pecados, conduzidas de várias paixões. Essa palavra mulherinhas que Paulo vai dizer, no original quer dizer mulheres ociosas, mulheres tolas e sem firmeza. O que acontecia aqui? Porque no meio também estavam surgindo vários falsos profetas. Então o que eles faziam? Nós conhecemos bem a história lá do Éden, e foi exatamente o que aconteceu. A serpente se aproveitou que Eva estava distante do seu marido, né? A serpente sagaz, do jeito que era, ela viu que a esposa estava longe, distante do seu marido, foi quando chegou e falou aquele monte de coisa que a gente já sabe. E aí nós já sabemos o resultado, o que aconteceu com a raça humana, caiu em desgraça. Então, os falsos mestres da época, eles faziam a mesma coisa. Quando seus maridos, os maridos dessas mulherinhas saíam para trabalhar, era presa fácil para eles. E aí eles iam lá sorrateiramente na casa delas e aí começavam a ensinar suas heresias. Mulherinhas, mulheres tolas, sem firmeza doutrinária nenhuma, não reconhece a autoridade do marido, é fácil de dar ouvido a qualquer mestre, não para o pé em casa, vive de casa em casa, fofocando, cuidando da vida dos outros. Essas são essas mulherinhas, que se tornava alvo, presa fácil para os falsos profetas. Não só deles, né, mas das outras pessoas também. Mulheres pelas quais o marido já perdeu a autoridade há muito tempo. Eu já convivi de perto com casos, meus irmãos, que quem veste a calça lá dentro da casa é a mulher que manda. E o marido não pode dizer um ai, senão ele está frito. Isso não é bíblico, meus irmãos. O cabeça, a autoridade do seu lar é o marido. Mas em contrapartida a isso, ele não pode tratar a sua esposa como se ela fosse uma empregada doméstica, uma escrava. Então era o que estava acontecendo aqui. Essas mulherinhas não respeitavam seus maridos, não ouviam seus maridos, não escutavam os de dentro de casa, mas queriam escutar os de fora. Minhas queridas irmãs, com todo o amor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As irmãs que já estão casadas, as jovens que querem casar, não sejam como essas mulherinhas. Não sejam. Sejam como a mulher lá de Provérbios 31, que diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Seja a mulher lá de Efésios 5, que é submissa ao seu marido. Agora tem outra coisa. Você precisa ser a mulher lá de Efésios 5, mas também não aceite um marido que não seja aquele também de Efésios 5. Que é um marido que vai lhe amar a ponto de dar a sua vida, a vida dele por você. Lute, ore para ser a mulher de Efésios 5, mas peça e ore a Deus também para que o seu marido seja também esse marido de Efésios 5. A ponto de amar você, a ponto de dar a sua vida, a vida dele. Então seja essa mulher
de Efésios capítulo 5. Uma mulher que reconhece Cristo como cabeça e reconhece também a autoridade do seu marido no seu lar. Isso é bíblico, meus irmãos. Isso não é machismo, não. Isso é bíblico. Então era o que estava acontecendo com essas mulherinhas, mulheres tolas, sem firmeza, que eram levadas por qualquer tipo de conversa e se tornava alvo, presa fácil. E tem outra coisa também, essas pessoas, elas só chegam perto dessas mulheres quando elas veem que elas estão distantes do marido. Por isso, não se distancie do seu marido, minha irmã. Não se distancie, fique com ele, ao lado dele, sendo amiga e companheira dele. Porque aí não vai ter brecha fácil para nenhum falso profeta, para nenhum caba sem futuro vir. Consegue cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Elas eram conduzidas de várias paixões. A vontade, o desejo, a paixão vinha, ela ia lá e fazia. Ela ia lá e fazia. Ela ia lá e cedia. Ela não tinha mais pudor, domínio próprio, domínio sobre si. Mas elas eram conduzidas de várias paixões, sobrecarregadas de pecado. E um desses pecados era a insubmissão ao seu marido. Verso 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Está falando ainda das mulherinhas, tá? Que elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por serem mulheres tolas e sem firmezas, limitadas intelectualmente, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nessa pregação que eu vi hoje de manhã do pastor, nesse mesmo texto, ele vai dar o exemplo. Você vê aquelas pessoas que estão há anos na igreja, 20, 30, 40 anos e nunca mudaram. O culto de domingo é só mais um culto como outro qualquer. A pregação é uma mera pregação. Quando ela vem, ela bate tipo numa poça de lodo e escorrega, né? Ela não fica fixada. Mas ela bate e escorrega. Então é isso, são essas pessoas que estão há anos na igreja, mas nunca chegaram ao conhecimento da verdade, vivem uma vida religiosa. Não falta um culto, todo domingo está lá. Religioso. Nós temos o costume aqui de cantar o inário os hinos do nosso inário Novo Cântico. Se tiver um domingo que não cantar, é confusão. Porque a pessoa já está presa na religiosidade. Verso 8. E do mesmo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ele vai dar o exemplo aqui de Janes e Jambres, né, que resistiram a Moisés. Aí você me fala, qual é o texto, irmão, que está falando de Janes e Jambres lá no Antigo Testamento? Não tem. Não tem o nome Janes e Jambres sendo citado. Isso aqui, muito provavelmente, o apóstolo Paulo ele tirou de um livro de história, de um livro não canônico. Né? São fatos que são registrados em alguns livros históricos. Janes e Jambres, alguns estudiosos, eles dizem que muito provavelmente Janes e Jambres eram aqueles magos lá de Êxodo, que resistiram a Moisés. Moisés ia lá, fazia um milagre, eles iam lá e faziam outro. Só que a fonte, a gente sabia que era diferente, né? Deus é que operava os milagres através de Moisés. Os magos não, ali era feitiçaria mesmo, ciências ocultas. Mas alguns dizem que Janes e Jambres eram aqueles magos lá que resistiram a Moisés. E aí ele vai dizer, também estes resistem à verdade. São homens
de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Homens corrompidos na mente, já estão com a mente corrompida. Só mesmo uma intervenção divina para mudar. Eles estão com a mente conhecida como mente cauterizada. Sabe o que é mente cauterizada? É como se você estivesse dando murro em uma pedra de mármore. Sua mão vai se arrebentar toda, mas o mármore vai ficar intacto. São mentes corrompidas, mentes cauterizadas. Se corromperam completamente e resistem de qualquer forma à verdade. O pastor fiel, piedoso, ensina a verdade da palavra de Deus, ele chega lá e diz, não é bem assim. E quer corromper as pessoas, quer corromper a verdade da palavra do Senhor. Então, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, que muito provavelmente eram aqueles magos lá de Êxodo, né? Esses falsos profetas, esses homens também resistem à verdade nos dias de hoje. Réprobos quanto à fé. Ele vai finalizar com o verso 9, ele vai dizer, eles todavia não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nada ficará impune aos olhos de Deus. Essas pessoas, esses falsos mestres, pagarão caro por conta das suas más ações, por ter disseminado heresias, por ter desviado a fé de muitos. Paulo aqui deixa claro que os falsos mestres não terão sucesso permanente. Não vou perdurar por muito tempo. Às vezes pode parecer demorado para a gente, mas para Deus não. Deus preserva a sua verdadeira igreja. A falsidade não pode sobreviver. A luz prevalece sobre as trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem pessoas, tem crentes que podem até querer bagunçar, vai querer bagunçar na igreja, vai querer levantar contendas, falso testemunho, mas, como dizem, o que é dela está guardado. Nada ficará impune aos olhos de Deus. Essas pessoas, esses falsos mestres serão destruídos totalmente. Mateus 7. Senhor, em teu nome nós profetizamos, fizemos milagres, expulsamos demônios. O Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Não é um dia eu conheci e deixei de conhecer. Ele falou, eu nunca fui conivente, nunca aprovei o que vocês fizeram, bagunçando na igreja. E virá o castigo eterno. Deixa eu fazer uma breve aplicação aqui. Os homens ímpios vão de mal a pior, até mesmo dentro da igreja. Mas os verdadeiros eleitos de Deus devem permanecer firmes na sã doutrina, se santificando cada vez mais. E Apocalipse diz, aquele que é sujo, que se suje ainda mais. E aquele que é santo, que se santifique. Vocês, as pessoas que estão assistindo, né, pela transmissão, a situação ela vai piorar. Se a gente acha que um dia vai melhorar, nós estamos redondamente enganados. A situação ela vai piorar cada vez mais. Mas nós temos uma solução, a solução para os nossos problemas. E a solução é Cristo. Nosso escape é Cristo, o seu escape é Cristo. A sua esperança, a nossa esperança é Cristo, Ele é a porta. O presbítero Marcos leu aqui o Evangelho de João. No Evangelho de João, ele vem apresentando Cristo como Deus. O Senhor Jesus ele vai dando aquelas declarações do eu sou.
que ele vai mostrar que ele é o grande eu sou lá do Antigo Testamento. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho que não seja Cristo. Meu amado, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, Ele é o nosso único escape de tudo isso, de todas essas atrocidades que irão acontecer, que já estão acontecendo na verdade. Eu não estou aqui para dizer, Jesus te ama. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Eu estou aqui para evangelizar como o Senhor Jesus evangelizou os seus discípulos. Eles diziam, arrependei-vos. Se arrependam dos seus pecados, entreguem a vida de vocês ao Senhor Jesus Cristo. E tenham a salvação e a vida eterna garantida pelo Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?